Boa noite, Yasmin Motors Line. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula, como sempre, toda segunda-feira, uma aula nova aqui no meu canal. Hoje, sobre uma questão muito interessante, eu considero muito importante, que é a gente pensar na causa e não na consequência. Então, sempre aqueles minutinhos iniciais, esperando o pessoal ir chegando. Quem puder, se vocês puderem, clicando aí nos coraçõezinhos para impulsionar essa live, clica no aviãozinho, chama os amigos para participar. Se guardar uns minutinhos, o pessoal chegando. Júlia, seja bem-vinda. Mi Balbino, seja bem-vinda. Hoje aquela aula sobre motivos e estratégias para focar na causa. Motivos e estratégias para focar na causa. Seja bem-vindo, Florisvaldo. Físio. Motivos e estratégias para focar na causa, Yasmin. Então, aí eu vejo assim que grande parte dos profissionais, principalmente da físio, né, que está tentando tratar, acaba focando na consequência e não na causa. E aí essa aula aqui tem esse intuito da gente trazer motivos e exemplos. Vou citar aqui, vou dar 3 dicas e citar 4 exemplos de lesões, né, de lesões mesmo, que muitas vezes a gente acaba indo para a consequência e não na causa, né? Então, se você focar na consequência, você não vai ter um resultado tão significativo, não é mesmo? Porque é aquele caso que vocês já devem ter percebido do paciente que ele melhora, depois piora. Ele melhora, depois piora. Aí ele sai falando depois que eu fui lá no começo até melhorou, mas depois a fisioterapia não adianta. Não adianta, porque melhora, depois volta, isso aí não tem jeito mesmo. Se um dia der para operar, eu opero, senão eu fico assim mesmo. Né? Então, mas por que isso? Porque talvez não estava sendo direto ao ponto, não estava acertando a causa e sim a consequência, né? Boa noite, Joelson, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Kagrokoski. Opa, apertei aqui sem querer. Aleph, seja bem-vindo. Efeito sanfona da lesão, isso aí. Pessoal que tá aí, se puderem já vai clicando aí nos coraçõezinhos ou no coração aí, eu vi que alguns já clicaram para ajudar a impulsionar essa live. E também pode clicar no aviãozinho aqui e chamar os amigos para participar. Hero Souza, Físio Pilates, seja muito bem-vindo. Muito boa essa colocação do Joelson aqui, o efeito sanfona das lesões, né? Isso é muito comum. Ou também a gente vê aquela lesão, aquela dor, né, que é nômade. Ela começa aqui, daqui a pouco vai para lá, melhora aqui, piora lá, daqui a pouco vai para o cotovelo. Aí você, puxa vida, né? Ou são outras lesões que foram desenvolvidas, ou é aquela primeira lesão que não foi bem tratada, ou na verdade não a primeira lesão que você achava que era, é que você não encontrou a causa, você ficou tratando a consequência, né? Então, esse é um grande ponto que eu vejo que é um grande diferencial que nós precisamos ter, poucos profissionais têm, tá? Então assim, 3 dicas, vamos começar já direto aqui com as 3 dicas para você tentar ser mais direto ao ponto, ser mais assertivo e pegar a causa aí dos seus pacientes, né? Primeiro, avaliação. Tem que avaliar, pessoal. Eu não canso de falar isso aqui, já falei várias vezes, faço um monte de post aí, produzo conteúdo sobre avaliação. Não tem como fugir da avaliação. Como é que você vai entender o problema que tem se você não avalia? Então, sei lá, você levou teu carro lá na oficina, está escutando um barulho estranho no carro lá, não está funcionando legal. Você chega lá, você estaciona o carro, e aí o mecânico nem mexe, nem abre, nem liga, nem faz nada. Ele fala, não, é o freio. Pô, mas como é que você sabe que é o freio? Você nem avaliou? Não, porque o médico já me deu o laudo aqui, ou eu vi no exame. Exame é complementar, como já diz o nome, exames complementares. Você não pode fechar um diagnóstico baseado somente no exame. E aí o cara, não, vamos mexer aqui então, é o freio. Não tem como, entende? Então você tem que avaliar. E para você avaliar, abrir um pouco a mente agora, né? Não avaliar só o local.
Já vou trazer uns exemplos que eu falei, né? Eu tenho uma inflamação do meu supraespinhal, que inflamação também não é termo tão correto assim, né? A tendinite, né? É a tendinopatia do supraespinhal. Essa tendinopatia do supraespinhal ela pode ter várias causas. Pode ser um atleta, usa muito, pode ser uma alteração anatômica, eu tenho um acrômio mais ganchoso, toda vez que eu faço um movimento ele pinça meu supraespinhal. Eu posso ter uma compressão de inervação as raízes de C5 e C6 que formam o nervo supraescapular que vai inervar meu supraespinhal. Então se eu ficar focando ali não vai resolver o problema, se o problema está aqui na cervical. Porque eu tenho a compressão do nervo, se comprimir o nervo você vai ter uma hiperatividade daquele músculo, pode gerar uma tensão, né? Uma hiperatividade, tensão exagerada, aquele músculo acaba sofrendo e desenvolvendo esse processo. Né? Outra coisa que pode acontecer é por esse músculo estar muito tensionado pela compressão da sua inervação, ele desenvolver pontos gatilhos. E esses pontos gatilhos causar uma dor referida para o membro superior. Né? E aí também, né? Você tem que desvendar isso daí. Agora o processo contrário desse. Muitas vezes você pode ter uma tensão em algum músculo específico, tipo subescapular, peitoral menor, que causa uma dor referida para o membro superior e não tem nada a ver com radiculopatia ou cervicobraquialgia ou compressão de inervação. E aí a gente já associa, porque eu aprendi na faculdade ou porque de uma forma mais simples, se eu tenho irradiando para o membro superior, a dor que começa aqui mais ou menos nessa região do ombro cervical e irradia para o membro superior, eu sei que é uma compressão nervosa, então eu vou lá ficar fazendo manobra de descompressão. Na verdade pode ser, não pode. Como a própria inflamação, pode ser várias questões daqui, mas pode estar vindo daqui também. Então já lancei aqui, já adiantei 2 exemplos para vocês, muito interessantes sobre esse assunto. Mas eu quero contextualizar isso com a avaliação, que é o que eu estou falando. Então como é que você vai avaliar? Eu estou avaliando lá todos os testes de supraespinhoso do mundo que vocês conhecem, mas eu tenho que fazer outros testes complementares. Eu vou fazer os testes cervical. Spurling teste de descompressão, slump, né? Vou fazer outros testes. E além disso, eu vou fazer uma avaliação postural. E se esse indivíduo ele tem uma protrusão muito grande da cabeça, porque ele tem uma cifose muito grande, os ombros protusos? Porque pode ser que o Spurling, que todos os testes ele tenham dado negativo. Mas por causa dessa postura que ele adota, se ele tem um ombro protuso, vai diminuir o espaço subacromial. E se ele tem a cabeça protusa, pode favorecer aqui a uma anterolistese, vamos dizer assim, né? Não chega a ser um movimento tão significativo, e compressão do nervo, e pronto. Uma hiperativação do supraespinhal. Então, se você fez a avaliação postural e identificou alterações, aí o que você vai fazer? Vai investigar ainda mais. Por que ele está com essa postura cifótica? Quais são os possíveis músculos que podem estar encurtados? Esse. Então agora vai lá e testa. Aí você testa esses músculos. Beleza, esse aqui está encurtado, aquele não está. Então agora o próximo passo é a estratégia corretiva. A estratégia corretiva vai ser baseada na minha avaliação. Ok? Olha só, aqui em 5 minutos, né? Quase 10 minutos, quanta coisa que a gente conseguiu falar já para clarear essa ideia aí para vocês. Como sempre, né, pessoal? Dúvidas vão colocando aqui, se tiver dúvidas. Quem chegou depois, seja muito bem-vindo, bastante gente chegou aí depois. E se puderem, né, chama os amigos aí para participar e vai dando like aí para impulsionar essa live, ok? Então a avaliação é fundamental. E para a gente compreender os resultados e saber o que eu vou avaliar, eu tenho que ter a base. Isso eu também sempre falo, você tem que conhecer anatomia, fisiologia, cinesiologia e biomecânica. Porque se eu conheço, por exemplo, qual é a inervação do meu músculo, eu sei que eu posso ter um problema aí da inervação dele. Então, já entra o conhecimento anatômico aí. Por isso que é muito importante a gente desenvolver a base, como eu sempre falo. E para prescrever também, né? Como é que eu cheguei a essa conclusão de que meu problema, então, eu tenho lá a tendinite e tenho a dor no ombro, que seja, né? A tendinopatia e tenho a dor no ombro, beleza. Mas eu quero atuar na causa e não na consequência, muito bem. Então como é que eu vou fazer isso? Aí eu tenho que ter um conhecimento de base também que vai me ajudar a prescrever
para atuar na causa. Por exemplo, se é problema postural de encurtamentos musculares, como que eu vou melhorar ou reduzir o encurtamento muscular? Como que é a melhor forma de ganhar flexibilidade? Eu já vou adiantar para vocês que a técnica mais eficiente é a facilitação neuromuscular proprioceptiva. Muito bem, então a facilitação neuromuscular proprioceptiva, ele chegou hoje, eu já vou entrar com essa técnica. Eu não faria. Eu começo com umas técnicas mais, como é que eu posso dizer, suave de início. E depois eu vou progredindo, né? Porque também eu preciso que ele tenha um trabalho primeiro nesse tecido, ganhar na própria face, liberação miofascial, ganhar uma certa distensibilidade do tecido, começar a trabalhar ali com o fuso muscular, para depois, aos pouquinhos, eu ir melhorando essa adaptação neuromuscular e eu vou entrando em técnicas mais agressivas para ganhar cada vez mais flexibilidade. E aí eu tenho que ter o conhecimento de base de inibição recíproca, inibição autogênica. Não adianta eu querer ficar fortalecendo uma musculatura, sendo que eu tenho a outra que está encurtada e está inibindo aquela que eu quero fortalecer por inibição recíproca. Então o negócio vai se aprofundando, sempre buscando a base. Se isso que eu acabei de falar ficou confuso para você, é porque está faltando base, certo? Falta entender inibição recíproca, autógena, o que é fuso muscular, órgão tendinoso de Golgi. E aí você vai lá no meu feed, dá uma olhada aí nos posts, você vai encontrar alguma coisa sobre esse assunto aí, tá? Que eu acho que vai te ajudar bastante. Então, seguindo as dicas. Primeira dica, tem que avaliar. Você tem que avaliar e sair da casinha, da caixa. Não avalia só o local da dor. Não fica preso a um exame de imagem. Avalia o todo. Então você pode começar a pegar assim as principais lesões que aparecem aí para você, ou que você mais gosta. Se você é estudante ainda, eu gosto de ombro e quadril, beleza, parceiro então, porque eu também adoro quadril e ombro. Aí você olha lá as principais lesões que tem dentro de ombro e de quadril, que são várias, e dentro dessas lesões quais são as possíveis causas. Vai escrevendo isso, vai estudando, vai buscando, porque se você não sabe, você não vai achar esse diagnóstico. Ok? Então a primeira dica é avaliar, tá? Então avaliar e buscar uma avaliação mais completa, tá? A segunda dica é você prescrever em cima daquilo que você avaliou. Você não pode pegar aquela avaliação só para cumprir tabela, fazer milhões de testes, engavetar aquilo e não fazer mais nada com aquilo. E você acaba fazendo isso porque talvez você não está entendendo o que a avaliação está te dizendo, ou não está entendendo como resolver aquilo que a avaliação está te dizendo. Então você precisa de base também. Ok? E a terceira dica que eu já contextualizei aqui, que é ter o máximo de conhecimento de lesões ou de doenças possível. Ter o máximo de conhecimento possível de lesões e doenças. Senão você não vai dar um diagnóstico, né? Então, por exemplo, costumo usar esse termo aqui, essa condição, né, que é a meralgia parestésica, né? A síndrome do ressalto do quadril, que são coisas que até são relativamente comum, mas o pessoal não conhece, né? Então como é que você vai chegar à conclusão de que é aquilo se você não sabe que aquilo existe, né? Então eu gosto de sempre levar a uma reflexão aí, fazer uma analogia com aquele seriado do Dr. House. Então o Dr. House era o cara lá e tal, mas por quê? Ele tem um conhecimento de base muito grande e porque ele conhece doenças. Então tinha doença que ele falava lá que os colegas nem sabiam o que eram, né? Mas ele conhecia, por isso que ele dava o diagnóstico. Se você não conhece, como é que você vai dar esse diagnóstico daquilo? Não tem como. Então, dica, né? Se dedique também a estudar, a conhecer lesões. Quando você for pegar um livro de trauma, TIOR, se é a sua área, ou se você vai trabalhar com DCNTs, doenças crônicas não transmissíveis, né? Procure entender o máximo de doenças que tem, né, no teu nicho, na tua área, e também entender como que elas acontecem, né? Porque muita coisa a gente ainda não sabe realmente como desvendar, mas se eu sei que a lesão acontece assim e a fisiologia, a anatomia é assim, pô, você consegue criar né, uma espécie de avaliação para você chegar lá no final que você quer, encontrar aquilo que você está procurando, beleza? Então, eu acho que só aqui já valeu bastante coisa, né? Se alguém tiver dúvida, como sempre falo, vai comentando aí, tá? Vamos lá, vamos entrar pros
lesões que eu falei, né? Exemplos para as lesões, ok? Então eu vou pegar lá do supraespinhoso de novo, que eu falei, né? Inflamação do supraespinhal. Ele tem uma inervação do nervo supraescapular, que é C5 e C6. O nervo supraescapular está relacionado, ele está dentro, né, do plexo braquial, que vai de C5 até T1, uns falam C8, outros T1, enfim. Plexo braquial, nós temos plexo cervical e plexo braquial, ok? Então, você pode ter alterações anatômicas que podem causar essa lesão do supra, como eu falei para vocês. Pode ser por uso excessivo, pode ser por discinese escapular, que uns acreditam, outros não, falam que ainda não foi comprovado. Na prática a gente vê isso muito claro, né? Pode ser pela essa questão da compressão que vem das raízes, né, nervosas, lá, saindo das vértebras. Olha quanta coisa. E aí você tem que olhar para esse paciente como um todo para você tratar. Se é a postura, como eu já falei. Ah, mas se ele é cifótico, por que ele é cifótico? Ah, porque ele está hiperlordótico. Se ele faz uma hiperlordose, ele vai puxar para hipercifose para buscar a linha média. Não que vai ser sempre assim, né? Mas uma regra geral, aí vamos dizer, isso acontece. Então ele ficou cifótico, diminuiu o espaço subacromial, também diminuiu o espaço intervertebral e pode acontecer essa lesão. Muito bem. Agora, por que ele está hiperlordótico? Aí você vai testando, né, grupos musculares. Quais são os músculos mais lordosantes que a gente tem, se eles estiverem encurtados? Ah, mas será que é só por encurtamento muscular? Será que é uma postura do indivíduo? É assim? Será que é genético? Enfim, nós temos que investigar, ok? Então, guarda essa dica aí de uma lesão, né, que por muitas vezes o pessoal trata a dor e a inflamação. E eu vou falar para vocês que na maioria das vezes a inflamação não é um grande problema, né? Que o problema ali, quando a gente fala tendinopatia, já é um processo de hiperplasia angiofibroblastica que a gente fala, né? Então, na verdade, não é mais a inflamação o problema. O problema é que você socou tanto aquele tendão do supra, socou tanto ele, que ele foi dilacerando. Aí gera um processo de reparo. Por isso, angiofibroblástica, né? O fibroblasto começa a se proliferar e secretar colágeno para reparar aquilo ali. E vai formando novos vasos para tentar nutrir, né? Ter mais circulação para nutrir aquilo ali e tentar melhorar aquilo. Só que o colágeno tudo rígido, né? Vai ficando embolado, vamos dizer assim, né? Como se fosse uma costura na tua roupa que rasgou e costurou lá. Você vai tornando aquilo ali cada vez mais rígido e você continua usando. Isso aí vai te trazer dor, disfunção e maior suscetibilidade à ruptura. Então o próximo passo pode ser uma ruptura, né? E quanto mais rígido ele está, menos distensibilidade, mais você vai machucando e a tendência a ter pequenas inflamações. Mas no final das contas, né, se você for pegar um exame de imagem ali e concluir que aquilo ali é uma inflamação muito significativa, na maioria das vezes, quando vem escrito para você tendinose, é porque você já está nesse processo aí de hiperplasia angiofibroblastica, tá? Então não é tanto a inflamação. A inflamação também libera substâncias químicas que sensibilizam nossos receptores para você sentir dor, para proteger também, né? Mas lembra que não é só isso, só tratar a dor não vai resolver, né? E também só tratar a amplitude de movimento, por exemplo, não vai resolver, ok? Segundo exemplo, mesma ideia, tá? Que é a epicondilite, né? Então a epicondilite, vamos focar mais na epicondilite medial. Então não sei se vocês lembram lá dos dermátomos. É muito importante conhecer isso também. De novo, eu estou voltando para a base. Pessoal, não existe a nossa profissão sem a base. É por isso que a gente vem na faculdade, né, estudando lá primeiro anatomia, depois fisiologia, depois você vai para as áreas específicas. Então você tem que conhecer dermátomos, né? O epicôndilo medial e vai para dedo mínimo. Raiz, que inervação que é? Alguém lembra? É aquela que você sente epicôndilo medial, dedo mínimo, até dedo mínimo. Coloca aí para mim. Que raiz? Eu vou ajudar. Vou falar que é da cervical, tá? Se alguém souber, coloca aí pra mim enquanto eu vou contextualizando aqui. Então assim, a epicondilite geralmente fala inflamação ali da inserção dos músculos flexores do punho, né? Sendo epicôndilo medial.
Então, vamos lá trabalhar com a inflamação, depois a gente faz alongamento e aquela história toda que a gente já conhece, né? E aí você vai ver o cara, não, mas ele não tem uma atividade tão significativa assim para ter a inflamação ali, né? Não é um cara, um atleta, não tá fazendo muito movimento ali, ficou o dia inteiro mais sentado, enfim, mas apareceu. E acontece muito, eu recebi muitos pacientes assim, mais de escritório mesmo, ali, mouse e tal, né? Enfim. E o que pode acontecer? Compressão lá, né? E aí, tá mais relacionado, Paulo. Paulo mandou um C5 ali. C5, C6 é mais, como eu falei, supraespinhal e vem. C5 vem até o punho, né? C6, polegar, indicador, né? C7, aqui ó, né? Anelar, dedo médio, sei lá, nem lembro o nome dos dedos, anelar, né? Isso mesmo. E aí, dedo mínimo é raiz de C8. Pô, mas nós temos 7 vértebras cervicais, temos 8 raízes? Tem. Depois da última cervical você tem a raiz C8 ainda, né? Então são 8 raízes, tá? Então a C8. E aí você sente que pega ali, pode vir até o dedo mínimo, enfim, mas aquela dor bem significativa. O epicôndilo está relacionado com radiculopatia de C8, C7, C7 e C8? Sim, também tá. Cara, eu não estou inventando isso, está na literatura. Está na literatura isso, eu não estou inventando, certo? Enfim, essa do supraespinhoso, um monte de gente já está falando, mas está na literatura também, né? São coisas que a gente encontra aí, ok? Então é mais uma questão para a gente pensar. E eu comecei a investigar isso, porque epicondilite, eu não sei vocês, mas é chato, né? Parece que não resolve esse problema nunca. A gente trata e não resolve, mas também você está batendo, né, dando murro em ponta de faca, como disse, você fica ali só no paliativo, porque você está atuando só na consequência, não na causa. Só na consequência, que é a dor e o encurtamento. E alonga os flexores de punho e faz lá gelo e ultrassom e laser, não sei o que, e fica ali só na inflamação, né? E aí você não atua na causa. E aliás, além de tentar olhar depois se a causa é essa mesmo, né? Que vem de cervical, dá uma olhadinha ali, dá uma atenção pro shoulder core, né? O core do membro superior, que é o complexo do ombro, dá uma olhadinha se está tudo em ordem ali, se não está sobrecarregando a articulação do cotovelo também, ok? Eu tive um paciente que ele começou a ter miofasculação, né? Estava tendo tremor e parestesia. E aí a gente ficou naquela, né? Não, um médico falou que era cotovelo, daí eu falei, cara, vamos fazer o exame de cervical? Vamos, fez o exame da cervical, daí o médico ficou, o outro, né, daí da coluna, ficou assim assustado, falou, nossa, cara, você tem diminuição aqui do espaço, né, intervertebral, um monte de osteófito, o famoso bico de papagaio, então você tem que operar a coluna. Daí eu falei, não, opa, peraí, cara, não vai operar a coluna para operar assim é o último caso, né, e aí vamos uma terceira opinião, a terceira opinião, melhor de 3, né, a terceira opinião falou, cara, é o nervo ulnar, pode ser que venha da coluna também. Ou seja, nós temos que operar o nervo ulnar, né? Tem o túnel, né? Não é túnel do carpo só que existe? Não, existe em outros lugares também o mesmo problema, compressão do nervo. Então o nervo ulnar lá no cotovelo estava sendo pressionado. Ele falou, cara, a cirurgia é bem simples, eu só vou empurrar ele para frente, mas já vou te falar, tem esse problema, mas pode ser que não resolva. Porque pode ser que você tenha parte do problema vindo da cervical, porque olha aqui como é que está a tua cervical no exame. Então eu falo, teu fisioterapeuta tinha razão de você vir investigar, você procurar investigar a parte cervical também. Minha sugestão, o médico falou, opera o cotovelo e faz o tratamento conservador da coluna. A gente se abraçou, né? Eu tô brincando, nem conheço o médico, mas era o que eu queria também, era a minha visão, né? E na verdade eu nem tinha chegado à conclusão só do cotovelo, mas eu queria avaliar a coluna antes de operar o cotovelo. Aí a gente achou da coluna e o cara queria operar a coluna. Eu falei, não, peraí, então vamos operar o cotovelo. Se quer operar alguma coisa, opera o cotovelo. E aí operou o cotovelo, a coluna fez o conservador e foi melhorando. Passou completamente? Não, mas melhorou, né? Melhorou bastante, ok? Então, base, anatomia, pessoal, tem que entender anatomia, fisiologia e conhecer um pouco mais das lesões, beleza? Passamos da epicondilite, vamos para
membro inferior, ciático, né? Nossa senhora, 90% dos pacientes chegam com dor ciática. Se não tinham, acabam desenvolvendo na hora que olham a gente, né? Vê alguém de jaleco e fala, nossa, meu ciático. E tudo é ciático, né? Eu já vi muitos pacientes com dor anterior, falando, cara, tô com uma dor no ciático, acho que pegou meu ciático. Daí a dor tá no joelho, tá no anterior de coxa e tal. Que é mais raro, né? O ciático é um nervo que vai para posterior de coxa e panturrilha, né? Região posterior. E aí a gente também tem algumas confusões aí, né? Que muitas vezes o próprio nervo ciático ele já pode ser comprimido lá do plexo lombar, das nervações, né? Que sai lá da coluna. E também pode ser comprimido ali pelo nervo ciático, pelo piriforme, ok? Mas não é só o piriforme também, né? Os nossos pelvitrocanterianos ali podem ajudar também, eles tensos, né? Que os pelvitrocanterianos é o piriforme e mais 5 músculos. Se você não lembra, vai lá no feed que tem um post lá sobre os músculos pelvitrocanterianos, tá? É o manguito rotador do quadril, beleza? Então, o piriforme pode ser um problema hernia de disco, enfim, várias coisas. E tem um mapinha de dor referida que vocês encontram no site triggerpoints.net. Trigger com 2 Gs, points.net. E lá tem um mapa de dor referida da maioria aí dos músculos. E aí a gente vê que o mapa da dor referida do glúteo mínimo é exatamente essa dor forte em região glútea, posterior de coxa e panturrilha. Só que não chega muito lá pro pé. Opa, dor referida do glúteo mínimo. Quem tem tensão no glúteo mínimo? Cara, uma galera que faz movimento de agilidade, troca, mudança de direção. Quem treina, uma galera. Glúteo mínimo, ele é um abdutor e rotador interno, né? Então, olha quanto que a gente não usa. Beleza? E aí o que você faz? Você vai para os testes. Quais testes? Os testes de coluna. Deu tudo negativo, você fala, cara, eu acho que eu não estou confiando em mim. Talvez esses testes aqui não estão muito legais, né? Deu tudo negativo, não é possível. Você olha o exame de imagem, nada. Coluna bonita, nada, né? E aí, olha o Joelcio já. E aí você olha lá a coluna também, não, é uma protusãozinha, uma coisinha ali que não justifica aquela dor, né? O que está acontecendo com esse cara, né? Aí você não acredita em você e você fala, não, é o nervo ciático, fica lá, né, trabalhando. Você dá sorte que o piriforme é próximo do glúteo mínimo ali, né? Então quem tenta ficar soltando, liberando, trabalhando com liberação miofascial, que nem o Joel está falando ali, que a gente ensina no curso de liberação miofascial e os trilhos anatômicos, então você tem essa vantagem do piriforme ser próximo do glúteo mínimo, né? E você conseguir trabalhar. E o glúteo mínimo, ele tem 5 pontos gatilhos principais e que podem estar causando essa dor referida, né? E aí tem uma forma interessante para você liberar e tal. Pessoal, é batata. Você faz liberação do glúteo mínimo, começa a trabalhar, se ele é um rotador interno, você começa a trabalhar com o seu alongamento também, né? Ele é abdutor com rotação interna. Começa a trabalhar com o seu alongamento, começa a melhorar a rotação interna de quadril e você vai vendo que aos pouquinhos vai melhorando essa condição. Outro exemplo, já puxando essa linha de raciocínio, é o seguinte: dor lombar. Se você diminui a tua rotação interna de quadril, isso eu percebi aqui na minha clínica, na clínica, no dia a dia, no meu consultório. Eu falo, cara, a galera aparece com dor lombar, todo mundo, não sei se vocês sabem, mas a maioria sabe que grande parte da dor lombar é de causa desconhecida, né? 80% das dores lombares são de causa desconhecida. Você não acha o porquê daquilo, né? Aí toma um relaxante muscular e vai embora, né? Enfim. E aí eu comecei a perceber que a relação do quadril com a lombar é muito, muito grande. Eu orientei um TCC há um tempão atrás já, que era sobre a síndrome hip spine. Síndrome hip spine, ou seja, o quadril influenciando na coluna. Síndrome hip spine, né? Quadril e coluna, ok? E aí eu comecei a ver que, cara, esses pacientes não têm rotação interna de quadril, não tem rotação interna de quadril. Básico, não fazia nem goniometria, nem media quantos graus, só via ali, tipo, rotação externa, beleza, interna, abdução, adução, e avaliando assim, movimentação ativa e passiva, rapidinho. E a rotação interna de quadril, difícil.
Aí comecei a trabalhar com liberação e ganho de rotação interna de quadril, ganho de rotação interna de quadril. E claro, ativando hip core, né? Ativando o core também, região central, né? Abdominal, para assoalho pélvico, para melhorar a estabilidade da coluna. Core, né, pessoal? Assoalho pélvico, abdômen, core rotacional, né? Os abdominais rotacionais, paravertebrais. Então não é só abdominal, mas enfim, fomos trabalhando toda essa região e você vai vendo que os pacientes vão melhorando, né? Então tem uma relação bem importante. E aí, como é importante você investigar o todo. Não ficar só ali na coluna, massaginha, calor, tração na coluna, só na lombar, que muitas vezes o problema não está ali, ok? E aí eu já trouxe aqui uma outra, que era o último caso que eu ia mostrar, que é da lombalgia, que agora eu falei do quadril, mas é a lombalgia associada com redução de mobilidade do tornozelo, por exemplo. O cara vai fazer um agachamento, ou vai sentar e levantar da cadeira, ou vai subir e descer escada, qualquer coisa que necessita de mobilidade, se ele não tem uma mobilidade do tornozelo, ele vai compensar. Olha o Gil aqui, ó, né? Então ele não tem mobilidade do tornozelo. Deixa eu usar essa perninha aqui, ó. Ele não flexiona mais aqui, ó, né? O tornozelo dele, ó. Então ele não consegue jogar o joelho para frente. Então o quadril vai ficar lá para trás, ó. Mas se eu deixar assim, ele vai cair. Então o que ele faz? Ele inclina, faz uma flexão muito significativa. Ou seja, tem um estresse de cisalhamento aqui, principalmente na lombar com a sacral, essa transição, porque o tornozelo não flexiona mais, ó. Se ele jogasse o joelho para frente, o joelho tivesse alinhado lá com a ponta do pé, ele não ia precisar tanta flexão de tronco. Não sei se ficou claro, porque se ele agachar assim, ele vai cair para trás, não tem como ele sustentar aqui. Então ele vai flexionar. Agora, se o joelho fosse assim, ó, finge que ele conseguiu uma dorsiflexão. Aí o tronco fica mais reto, porque aí ó, o apoio está quase na linha do quadril dele, não vai cair. Agora, se está assim, com essa mobilidade, ele vai desabar aqui, ó. Então a simples mobilidade de tornozelo pode influenciar. Só guardar o Gil aqui. Pode influenciar bastante nas lombalgias. Tá, pessoal? Parece meio simples e óbvio, ou às vezes parece complicado de você investigar isso, mas não é. Tá? Você pode aplicar simples testes dinâmicos, você investiga isso rapidinho. Se você não sabe, procure aí Lunge Test, L-U-N-G-E Test. Você vai encontrar como Lunge Test, é Weight Bearing Lunge Test, né? Mas enfim, você pode aplicar um teste lá do FMS, ficou tão popular, né? O Overhead Squat. Você pode simplesmente fazer um exercício, sentar e levantar com o teu idoso e olhar como é que está a mobilidade de tornozelo, ok? Falei então, vamos lá, retomar aqui. Lembrando, inflamação do supra decorrente de uma compressão do nervo supraescapular, C5, C6. Então você tem que avaliar a inervação, tem que avaliar a cervical, tem que avaliar a postura, se não está tendo um escorregamento de vértebra ali, se não está o ombro protuso, tem várias coisas que podem estar acontecendo. Segundo caso que eu falei aqui, ó, epicondilite medial, compressão de C7, C8, uma radiculopatia de C7, C8, tem que avaliar a cervical. Não dá para ficar só no epicôndilo, tem que avaliar o hip core, ver se tem uma boa harmonia, né? Falei hip core, esqueça, shoulder core, ombro, né? Uma boa harmonia das articulações, o complexo do ombro, 4 articulações, né? Então eu tenho a cromoclavicular, externo-clavicular, glenumeral e a escápula torácica, que é uma pseudoarticulação. Se tiver uma disfunção em qualquer uma dessas, você vai ter uma sobrecarga de outras regiões também, né? Então, terceiro, é a dor referida, que pode acontecer, por exemplo, no caso do ciático, não ser ciático, não ser síndrome do piriforme, ser uma simples dor referida de glúteo mínimo. Pode acontecer também com o pacotão do membro superior, que a gente fala no curso que o Joels comentou ali, né, de liberação miofascial e estilos anatômicos, que tem alguns grupos musculares que causam uma dor referida para o braço, né, para o membro superior, e podem passar mais para a face medial ou mais lateral. Agora que eu vi que tem uma pergunta aqui, já respondo, tá? Deixa eu ver se tem como... tem como colocar aí. Então, tem alguns músculos, subescapular, grande dorsal, peitoral menor,
O próprio subclávio, esses músculos têm uma dor referida que pode correr para o braço. E você achar que daí é cervicobraquialgia e não é. O problema não tem compressão de inervação aqui, né? E o último exemplo que eu dei foi da lombalgia. Daí tem o exemplo da lombalgia com a rotação interna de quadril, da lombalgia com a mobilidade do tornozelo, né? A Raquel Lima está perguntando aqui, fazer o exercício prancha pode ser uma opção para fortalecimento da lombar? Então, assim, o exercício de prancha abdominal, o que nós temos que analisar? Onde está a resistência, o vetor resistência, e o vetor força vai ser contra a resistência. Então, se você está deitadinho, sim, não vou pegar o esqueleto que ele não vai caber aqui. A ação da gravidade está aqui, te empurrando para baixo, né? Então, a tua lombar, ela não está fazendo força. Quem está fazendo força são os músculos que tentam levantar isso daqui. Então, o músculo para empurrar aqui, ó, serrátil anterior, né? Para você tentar empurrar, músculos abdominais, talvez flexores de quadril, extensores de joelho, vários músculos ali que vão te sustentar contra a ação da gravidade. E a ação da gravidade, se teu corpo é desse tamanho, ela vai incidir com maior ponto de incidência vai ser bem no meio mesmo. E aí por isso que você ativa mais a musculatura abdominal, reto abdominal e transverso do abdômen. Agora, esse fortalecimento vai proteger a sua coluna lombar? Perfeito. Não estamos fortalecendo a musculatura, vai proteger e vai ser muito bom. Por um outro lado, o pessoal também foca só em fortalecimento abdominal e esquece de fortalecer a lombar, que é um problema, porque nós temos que ter o core. O core é assim, ó. Eu expliquei na nossa aula de core, que foi... Não foi semana passada, acho que foi na outra. Não me lembro agora quando foi a aula de core. Mas assim, quer assistir a aula de core, entra no canal do Telegram, o link tá lá na bio. Você tem acesso a todas as aulas, beleza? Eu falei que você tá com, por exemplo, essa garrafa aqui dentro, né? Eu engoli a garrafa aqui, ó. Engoli a garrafa. Então, para eu poder... Minha coluna tá de um lado aqui, ó. De um lado... a garrafa, e aqui está a parede abdominal. Para eu ter minha coluna estável, ela não oscilar para um lado para o outro, de jeito nenhum, essa garrafa tem que estar cheia, né? Então, quando ela está assim, ela está cheia, ó, eu posso comprimir, ó, minha coluna fica estável. Se ela estiver assim, ó, a hora que eu for apertar, ó, a coluna vai ficar molona, porque ela cede. Ela cede. E por que ela está cedendo? Porque está escapando, tenta imaginar assim, que está escapando por algum lugar, por cima. Então eu preciso do diafragma tampando. Por baixo eu preciso do assoalho pélvico. Pelos lados, preciso do core rotacional. Pela frente, parede abdominal, ou por trás mesmo, que é a própria musculatura lombar. Então você tem que ter tudo isso harmonicamente fortalecido, ok? Só para finalizar, que com essa pergunta aqui foi muito interessante a pergunta e me trouxe uma outra questão. Vamos supor, lá naquela dor posterior de coxa, que o problema foi a compressão do nervo ciático. Foi a compressão do nervo ciático. Aí você fez os testes de coluna, tem o exame de imagem, não é coluna. Então você fala, é síndrome do piriforme. Faz o teste do piriforme, lá o cara deu um pulo. Beleza, síndrome do piriforme. Aí você começa a liberar aquele piriforme, liberar o piriforme, libera o piriforme. Beleza, melhorou. Cara, você acertou em cheio, síndrome do piriforme. Semana que vem ele volta. Tô com dor de novo. Aí você libera. Aí ele melhora. Daí ele volta. E melhora, e volta, melhora, e volta, melhora, e volta, melhora, e volta. Por que que isso acontece? Você fica intrigado e ele também fala, cara, eu vou depender de você pro resto da vida? Né? Olha só. Então, você vai buscar na literatura, a gente vai estudando, vai lendo, e eu gosto de encaixar as coisas. Tudo que eu leio eu vou trazendo para a prática. Então, o que eu comecei a estudar uma época aí? Estudei muito anatomia, e anatomia funcional, que a gente não vê isso na faculdade. Que é o seguinte, quando eu tenho um grupo muscular que está deixando a desejar, um outro vai passar a fazer o trabalho dele, que é chamada dominância sinérgica. Nem sempre, mas enfim, porque a dominância sinérgica é quando o sinergista passa a fazer mais força do que a maior ativação do que o agonista. Mas às vezes um outro músculo pode ser solicitado, ele nem era sinergista naquele momento, né? Mas ele passa a ser solicitado. Como que é esse caso? Eu tenho um movimento e aquela musculatura é estabilizadora, só que ela não está conseguindo estabilizar. Ele já está morto de cansado, ele está encurtado, ele não está conseguindo. Então eu vou buscar outra musculatura para estabilizar. E aí essa musculatura que eu busquei para estabilizar começa também a se encurtar, a ficar tensionada. Esse é o caso do piriforme. Quando nós temos um assoalho pélvico muito fraco, o assoalho pélvico, então, do cilindro. O
O assoalho pélvico lá embaixo segura, não deixa escapar. Diafragma em cima, parede abdominal, já expliquei tudo isso. O assoalho pélvico está fraco, não está conseguindo. Eu preciso do assoalho pélvico fortalecido para várias coisas. Né? Manter minha pelve, aumentar a pressão intraabdominal para poder, né, ir ao banheiro, vomitar e série de coisas, necessidades fisiológicas. E aí o que eu vou utilizar? Vou utilizar alguém que também vai puxar a minha pelve, meus dois lados ilíacos, né, os isquios, puxar meio que para dentro e manter tudo meio compacto ali. Tentar buscar mais ou menos o que o assoalho pélvico faz. Quem que é? São esses? Os pelvitrocanterianos, né? Que vão puxar o fêmur para dentro ali, principalmente a musculatura piriforme. Então, quando eu tenho uma insuficiência do assoalho pélvico, eu vou ter uma hipersolicitação do piriforme. E o piriforme hipersolicitado tem belisco ciático. Beliscou ciático, já era. E aí você fica liberando e alongando, liberando e alongando. É só um paliativo, porque você não atuou na causa. Então, se você quer saber mais sobre essas coisas, de como atuar na causa, esses raciocínios, me segue aí, se você ainda não me segue, né? E fica de olho aí no conteúdo, porque é o que eu mais falo, é o que eu mais trabalho, é buscando resolver problemas de verdade, ok? Pessoal, se tiverem dúvidas, podem colocar aqui. Queria fazer um convite, enquanto vocês pensam em mais dúvidas aí, né? Se tiver, fazer um convite aqui que é 19 e 20 de março. 19 e 20 de março, tá lá no meu link lá da bio, já tem um story aí. Eu, André Albuquerque, Juarez Trancoso, Eduardo Barberini, o Thiago Rocha, do Curitiba, vamos estar num curso, vou ministrar um curso para vocês. São 30 horas, na verdade, porque tem horas complementares online, tá? Sábado e domingo, o dia todo, falando sobre como avaliar e corrigir com qualidade. Como avaliar e corrigir com qualidade. Então, você vai ter exercícios corretivos, demonstração de exercícios, e vamos ensinar você a avaliar. Aí tem uma parte ainda de marketing, redes sociais, com o Juarez, que está bombando nisso, o Edu também que está bombando. O Thiago vem falar sobre os testes de avaliação dinâmica, né, testes funcionais, e o André Albuquerque falando sobre biomecânica aí dos exercícios corretivos. Então, cara, você não pode perder 30 horas, certificado de 30 horas, são 2 dias comigo e com eles, por um preço incrível, apenas R$ 497, você consegue parcelar em 12 e aproveita esse lote, tá? Link na bio, se tiver interesse em aprender um pouco mais disso que eu acabei de falar aqui, sobre como avaliar e depois ter uma estratégia corretiva e pensar nessas possibilidades, lá eu vou dar muitos exemplos e vamos dar sugestões corretivas. Link na bio, nos vemos lá e na próxima segunda-feira às 8h30 tem aula aqui. Grande abraço, tchau!